Olá pessoal, eu sou o professor Elias Cobra e nesse vídeo eu quero falar sobre um dos meus animes favoritos, que é Code Geass, e sobre a filosofia política que está por trás desse anime. E para isso eu vou utilizar um filósofo italiano chamado Niccolò Maquiavel. Então eu vou contar um pouco da história do anime e depois trazer as ideias principais desse filósofo para a gente discutir. Vamos lá. Eu gosto muito da história, eu gosto muito dos personagens, principalmente do Lelouch, que é o personagem principal. E a história se passa ali num contexto de guerra entre o Japão e o Império da Britânia. E o Lelouch está inserido bem no meio, porque ele é herdeiro da família real da Britânia. Então a história acompanha o Lelouch e os seus amigos, um grupo de adolescentes do ensino médio que tem que dar conta desse conflito envolvendo as duas nações. O nome do anime se dá por conta do Geass, que é um poder, uma habilidade especial que alguns personagens têm, que é adquirido através de um contrato e aflora de maneiras diferentes dependendo da pessoa. Então, no caso do Lelouch, o poder dele seria o poder da palavra, porque qualquer ordem que ele dá para uma pessoa, a pessoa tem que obedecer. Por exemplo, se ele falar para a pessoa se matar, ela vai ter que se matar. Até a imagem que o anime usa é de como se estivesse reconfigurando as redes neurais da pessoa. E aí a gente vai ver que o Lelouch usa esse poder de maneiras muito criativas. Sendo assim, o grande objetivo dos personagens é alcançar a paz mundial. E cada um tem uma visão diferente de como atingir esse objetivo. Eu vou tentar trazer aqui as principais perspectivas. Então a gente tem, por exemplo, o Suzaku, que é o melhor amigo de infância do Lelouch, que é um personagem super bonzinho, super idealista, altruísta, sempre disposto a se sacrificar pelos outros. Então ele é japonês, mas ele trabalha para o Império da Britânia. E aí ao longo do anime ele vai percebendo que esse método dele não vai funcionar. Inclusive no final ele até se alia ao Lelouch, mesmo não concordando com alguns métodos dele. Mas ele vê que desse jeito ele não ia conseguir atingir essa paz mundial. Então parece que ele vai se corrompendo ao longo do anime, mas na verdade ele vai percebendo que não funcionaria desse jeito. A gente tem também o Rei Charles e a Marianne, que são os pais do Lelouch. E como que eles querem alcançar a paz mundial? Anulando a liberdade das pessoas. Então eles querem obrigar todo mundo à concórdia universal. E eles vão fazer isso através de um plano mirabolante lá, apelando para o inconsciente coletivo da humanidade, que é uma espécie de Deus que reúne todas as almas das pessoas vivas e falecidas. E aí o Lelouch vai impedir esse plano com uma ideia mais ousada ainda, que é de usar o Geass dele, dando uma ordem para esse Deus, para poder apagar a existência dos pais dele e continuar com o plano dele. E a gente tem também a Eufímia, que é uma personagem super carismática. O episódio em que ela morre me traumatizou muito, eu fiquei remoendo aquilo por semanas, é aquele tipo de episódio que faz você se sentir mal. Porque ela queria atingir esse objetivo através de meios políticos, digamos, tradicionais. Então ela tenta fazer acordos, concessões. E aí, só abrindo um parênteses aqui, o Lelouch ele vai assumir a identidade do Zero, que é uma espécie de alter ego dele, que vai atuar às vezes como vilão, às vezes como herói, para poder ser um representante do desejo do povo, mas a gente vai ver que isso tem outros desdobramentos. E aí ele vai tentar fazer um acordo com ela, só que o Geass dele vai acabar ativando sem querer. E aí ele vai acabar dando uma ordem que eu acredito que talvez não tenha sido sem querer, porque inconscientemente talvez o Lelouch tenha percebido que esse plano não daria certo. E aí no final ele tem que matar a Eufímia. E isso é muito triste, você percebe que ele se afeta muito com isso. Então alguns consideram Lelouch como um personagem frio, cruel, perverso, ou até um psicopata. Mas não se trata disso, porque você vê que ele sente dor pelas pessoas que ele ama, você vê que ele tem empatia. Então, voltando aqui, a gente tem o plano do Lelouch, que é o único que funciona e que dá certo, apesar de bastante controverso, porque ele acaba matando muitas pessoas no caminho, mas a gente vê que funciona. E aí eu quero trazer as ideias de Maquiavel. Por quê? Eu acredito que o Lelouch ele seja um grande representante de uma pessoa maquiavélica. Quando a gente fala em maquiavélico, as pessoas geralmente associam uma pessoa que é cruel, perversa, maldosa, mas não se trata disso. Por quê? As ideias de Maquiavel são as seguintes. Ele propõe na obra O Príncipe, que é basicamente um manual de como chegar e se manter no poder, que ele escreve para o príncipe Lourenço de Médici, ali no século XVI, mais ou menos. Então, nesse manual, ele propõe algumas estratégias. E aí ele desenvolve o conceito de virtu, que se trata, na verdade, de uma habilidade de penetrar ou compreender uma situação na sua realidade material, na sua realidade concreta, para poder intervir de maneira eficaz visando um determinado objetivo. Então, quando a gente fala de Maquiavel também, algumas pessoas associam aquela frase, os fins justificam os meios. Que a gente nunca vai encontrar essa frase nas obras de Maquiavel, porque essa formulação, na verdade, não existe.
seria uma interpretação das ideias dele, que eu acho que colocando nesses termos fica um pouco complicado. Por quê? Maquiavel, ele não fala que você pode utilizar de qualquer meio para atingir o seu fim. Ele fala, na verdade, que você precisa utilizar os meios adequados para atingir um fim específico. E é isso que ele propõe para o governante. Então, Maquiavel é um filósofo muito pragmático, é muito pé no chão. Ele traz os ideais políticos para a realidade. Por isso, ele propõe que o governante, quando ele precisar ser bom, ele tem que ser bom. Mas quando ele precisar ser cruel, ele também tem que ser cruel. E para isso ele usa vários exemplos históricos de governantes, principalmente que foram cruéis, mas que atingiram seus objetivos, que tiveram sucesso. Ele parte também do pressuposto de que o ser humano é naturalmente mau. Então, as ideias dele são baseadas numa antropologia negativa. Partindo do pressuposto de que o ser humano é naturalmente mau, egoísta, volúvel, inclinado sempre aos próprios interesses, ele vai falar que o governante não pode agradar sempre o povo, porque ele vai acabar se dando mal. Então, se ele for bonzinho demais, ele vai acabar perdendo o poder. Isso não significa que ele vai fazer o que quiser, porque se ele tomar atitudes que vão desagradar demais o povo vai se revoltar, isso vai ser ruim para o governo dele. Então não significa isso. Ele fala que o governante ele tem que se adaptar a cada situação. Sendo assim, é colocada aquela questão, é melhor ser temido ou ser amado? E a resposta de Maquiavel é que o melhor seria que fosse os dois. Mas isso é muito difícil pela própria natureza do ser humano. Então é melhor que seja temido, porque assim ele vai garantir uma certa ordem. E esse temor não significa que o povo precisa odiar o governante. Voltando para o anime, eu acho que o Lelouch consegue incorporar todas essas ideias de Maquiavel e colocar em prática. Inclusive no final, o anime ele se encerra com um grande plano do Lelouch, que era o seguinte, ele percebeu que já que o ser humano é desse jeito, é melhor, é mais fácil unir os seres humanos através de um inimigo em comum ou de um ódio comum, do que ficar pensando num grande ideal bonito como a paz mundial. Então o que ele faz? Ele atrai para si mesmo todo o ódio das pessoas, ele vira um inimigo público, um inimigo comum das nações, e depois ele pede para o melhor amigo dele, o Suzaku, na figura do Zero, matá-lo. Então ele aniquila em si todo o ódio da humanidade. E com isso ele consegue trazer essa harmonia que todos almejavam. Então você percebe que ele estava disposto a se sacrificar. Ele leva até o fim os planos dele, porque ele é um personagem ambicioso, inteligente, mas também muito determinado. E é por isso que o plano dele é o único que funciona. Ele intervém, sim, diretamente na liberdade das pessoas, dando essas ordens, só que são questões pontuais. Então ele intervém ali de maneira específica para poder atingir o objetivo dele. Ao contrário dos pais dele que queriam simplesmente anular a individualidade, acabar com a liberdade de todos, obrigando todos a concordarem, né? Então, eu acho que a grande reflexão que o anime deixa pra gente é o seguinte: não adianta ter um grande ideal bonito, como a paz mundial, e ficar teorizando sobre ele, se não tiver a coragem de colocar o pé no chão e fazer o que precisa ser feito para atingir esse objetivo. E foi o que Lelouch fez, e por isso ele obteve sucesso. Lógico que ele tomou várias atitudes que são bastante controversas, né? Mas todo mundo erra. Então eu acho o anime interessante porque ele ajuda a gente a compreender as ideias de Maquiavel, além de ter uma história muito legal, muito envolvente, bastante ação, drama, tem alguns pontos de comédia, mas eu acho que vale a pena assistir esse anime para quem ainda não assistiu. Recomendo também a leitura da obra O Príncipe, de Maquiavel, principalmente para não sair falando besteira por aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor o anime e as ideias de Maquiavel, e é isso.